que fez o calendário. Então, já havíamos chegado até as duas batalhas de Inonu, não sei se lembram. Hoje nós estamos falando a partir de março de 1921, depois dessas duas batalhas, mas, como eu tinha prometido, eu trouxe alguns documentos referentes ainda àquele momento. Não sei se estão lembrados, que eu cheguei a falar sobre essa batalha de Nonu. Aconteceu em um exercício de reconhecimento que os gregos fizeram na região. Eles chamaram de reconhecimento da força inimiga, e então perderam duas pequenas batalhas que foram muito comemoradas pela Turquia por conta de serem as primeiras vezes que eles ganharam do exército grego. Mas, assim, isso reforçou um pouco a moral turca, porque o exército turco, naquele momento, formado por muitos jovens, muitos irregulares, gente que não tinha experiência de guerra, então ficaram muito felizes com as duas vitórias, e com isso, não sei se começaram a acreditar naquilo que estavam fazendo. Então, eu trouxe esses documentos ainda referentes a essa situação, falando a ideia dos britânicos, né? São documentos da diplomacia britânica, escrevendo o que entenderam a respeito desse movimento de reconhecimento, que havia uma dúvida se eles tinham realmente feito para reconhecer ou se tinha outros motivos envolvidos que estavam secretos e tal. Então, são documentos da diplomacia que mostram que realmente o que chegou lá na Inglaterra foi que os gregos não fizeram mal, não se apresentaram mal, vamos dizer. Foi um bom exercício, né? Lígia, vou pedir que você amplie isso, exato, modo de apresentação que fica melhor para ler. Tá bom. Melhorou? Melhorou muito. Assim eu não consigo vê-los, então eu espero que me interrompam se for possível, tá? Eu não sei se querem que eu leia ou querem ler. São documentos bastante assim, simples, na verdade, a respeito disso, que não tem muita importância no tema de hoje. Acho que já leram, né? Já coloquei bastante tempo, não sei se conseguem. Eu acho interessante a forma como eles falam dos gregos. Considerei a afirmação deles enviesada. É bastante instrutivo a respeito da ideia que eles tinham dos gregos, né? Foram poucas casualidades, por exemplo, 200 mortos numa operação que a Turquia comemorou como uma grande vitória, realmente mostra que eles estavam comemorando pouca coisa, né? Posso passar? Eu não consigo vê-los. Bom, aqui é só uma ilustração. Eu me lembro que a Aspasia tinha falado que gosta de ver no mapa, então eu trouxe, né? Esse mapa é bastante comum, acho que é um dos poucos que existem a respeito dessa situação, inclusive dá alguns spoilers, né? Mas só para mostrar qual foi o exercício. Eles saíram de Bursa e de Usaka, aqui embaixo, no sul, e foram e voltaram, tá? Nesse momento.
nós estamos falando de março de 1921. E, nesse momento, também mostra que os nacionalistas, o exército turco, desculpe, recuou. Tá? Bom, em janeiro estava acontecendo a Conferência de Londres, e um dia depois da entrevista do primeiro-ministro com Kalogeropoulos, ele escreve que não tem razão para duvidar da declaração dos gregos, ou seja, o primeiro-ministro britânico ainda estava de acordo com, entendendo que os gregos estavam falando a verdade. No fato, assim, eu percebi que a declaração que ele fez, que eu mostrei no encontro passado, não era a expressão da verdade completa, mas os amigos aceitaram, né? Os ingleses aceitaram. Desculpe, gente. Estou meio emocionada por estar aqui com vocês. Bom, mais um telegrama, agora já de abril, né? Depois daquela situação do exercício de guerra, falando do acordo franco-turco de 10 de março. Eu também me lembro de ter trazido para vocês sobre isso. Então, a França tinha feito um acordo com os turcos em 1920, depois ela fez um em 10 de março de 1921, que é esse, e é para evacuar a Cilícia, de novo, é o mesmo acordo, só que dessa vez parece que é mais oficial. Só que eu entendi que isso não aconteceu de fato, é um novo acordo que ficou meio pendente, né? E aqui é a correspondência aí do almirante, que está em Constantinopla, informando Washington, né? Então, assim, eles reportam acordos dos franceses com os turcos várias vezes, mas eu não sei se os franceses realmente cumpriram esses acordos até o último, que eu vou mostrar aqui hoje. Tá? Então, mas já mostra que a tendência francesa sempre foi de ficar ao lado dos turcos, né? Embora tenha um outro documento interessante também. Bom, esse daqui já estamos em maio, tá? Eu lembro que em agosto e setembro os gregos vão fazer um grande movimento novamente, vai ter uma batalha bastante grande, tá? Mas, assim, eu não consegui entender a letra dessa pessoa em alguns locais, então eu coloco os 3 pontinhos aí, porque realmente não consegui ler. Se conseguirem, me ajudem. Então, o que eu estou mostrando aqui é assim, não recebi nenhuma nota em resposta, eles estão falando do governo italiano e do governo francês, tá? Recolocando que a Grécia teria mais direito como beligerantes, né? Eles têm direitos de guerra, tá? Mas, uma vez que os kemalistas foram convocados para a Conferência de Londres e que tiveram voz ali, que foi feita lá uma fusão deles com o governo de Constantinopla, eles são únicos, é um governo único e são todos responsáveis pelos compromissos que eles assinam. Não sei aqui compromisso específico eles estão se referindo. Precisaria voltar, acho que tem um outro, mas é uma reclamação
que foi feita pelos gregos, acho que está no slide. Então, os aliados teriam que prevenir que os materiais de guerra que os contrabandistas estariam levando chegassem até Kemal, mas eles não estavam conseguindo, né? Eles podem receber de muitos lados, e nesse momento já dos russos já estavam recebendo muita coisa, né? Então, eu não sei se o Domingos ou o Capotaz podem ajudar a esclarecer aí nesse momento. Que é uma aceitação de um acordo, provavelmente aquele que foi feito depois da Conferência de Londres, mas eu não consegui achar a origem, tá? Então, mas eles colocam que a Grécia teria mais direito a exercer esse mandato do que a Itália, provavelmente é isso que o documento fala. Tá? Não sei se querem falar alguma coisa a respeito disso. Estou falando de maio. Não, o que você menciona aí foram os desdobramentos da Conferência de Londres, correto? Onde apareceram duas delegações, uma kemalista, outra do sultão, mas aqui, evidentemente, deve estar se mencionando qual seria o direito italiano junto à Anatólia. E para os italianos ficou muito claro a perda da região, embora eles tivessem no início disputado a fronteira entre aquela região de Aidir, né, que nós chamamos de Esmirna, né, é uma província grande, e houve até mesmo quase que confronto de tropas italianas com gregas ali no início, mas ficou muito claro pelos aliados que aquela região foi assim delegado o comissionamento ao exército grego, né, e à administração grega, principalmente da cidade de Izmir, né. Bom, é que durante essa conferência, o que houve mais por interesse dos italianos foi não discutir ou questionar isso e já partir para uma solução de ganha-ganha, praticamente, com a delegação kemalista, onde ali essa delegação italiana passou a apresentar um grande interesse econômico na região e querer fazer algum acordo, apenas se ventilou algo, né? E os kemalistas passaram a tentar tirar proveito da situação ou escutar muito mais os italianos. Isso não avançou muito depois, porém deixou muito claro para os italianos aonde eles haviam se envolvido, com pouco apoio de todas as outras partes dos aliados, e também incerteza com relação ao que seria o desdobramento do acordo com os turcos, não é? Das possessões ou até mesmo da exploração de regiões ali de forma econômica, jazidas ali, acho que de carvão que existiam, né? Nesse sentido. Mas não se consolidou praticamente nada ali entre os aliados e a Itália. O que houve foi uma clareza por parte da delegação italiana do que estava acontecendo através dos representantes, não é, de todos os participantes. Esse documento eu desconheço, é até um pouco difícil de tentar entender o que é que os italianos querem dizer com isso, né? Eu não entendi se esse documento ele é do governo italiano ou do governo inglês, né? Não, esse documento é diplomacia inglesa. Inglesa, ok. Eles devem ter reportado qual foi a percepção dos italianos ali, né? Bom, esses documentos todos que eu estou trazendo são correspondência entre o representante britânico que está em Atenas ou em Constantinopla e correspondência com o primeiro-ministro tal que estão em Londres, tá?
Então, isso daí tudo faz parte do Arquivo Nacional Britânico. Então, lá no início da guerra, né, a Grécia e a Itália receberam, de fato, o mesmo pedaço. Antes da guerra acabar, eu acho que até lá em Libros, isso já tinha uma promessa por aqui, porque eles são especialistas em fazer, nesse momento, fazer acordos secretos, né, antes da guerra. Os aliados deram esse pedaço para a Itália e deram o mesmo pedaço para a Grécia, então essa disputa já existia. Então, esse documento aqui é referente, sim, o que foi discutido na Conferência de Londres, que os turcos realmente puseram bastante pressão na revisão do Tratado de Sèvres e que realmente essa revisão não interessava aos ingleses, por isso eles estão ainda mastigando isso. E claro que não interessava para a Grécia também, mas interessava para a Itália e para a França e para a Turquia. Não é? Então, deve ter sido uma briga boa, na verdade. Né? Só trouxe assim, para verem como estava a beligerância dos aliados entre si, como sempre aconteceu. Então, esse daqui, Granville, é o representante que está em Atenas, né? Então, ele fala que é melhor, eles têm uma discussão técnica lá, mas ele acha inútil responder nem para o governo de Atenas e nem para os britânicos. Ele simplesmente não vai responder se vai ou não quebrar o tratado nesse momento. Né? Então, era um relatório que o outro fez e a resposta do primeiro-ministro do primeiro-ministro não, do ministro de Relações Exteriores é essa. Tá? Bom, aí já chegamos assim, né? As coisas na Turquia continuavam acontecendo. Esse massacre que aconteceu na província de Samsun é bastante famoso, faz parte ainda daquele processo que estava acontecendo durante a guerra. Eles fizeram essas mesmas coisas com os armênios durante muito tempo, mas como já estava, né, não tinha mais o escudo da guerra acontecendo e tal, então isso ficou bastante famoso. E foi um estopim para que os gregos realmente falassem, vamos atacar. Então, inclusive com apoio britânico ainda, porque os massacres continuavam acontecendo, desde que tem assim, os navios americanos que estavam no porto de Santos reportam destruição de vilas, habitantes mortos, padres crucificados. Ou seja, é uma coisa bastante brutal. Até dá para ver pela reportagem que sai no jornal, que as ruas ficaram cheias de sangue e tal. Não sei quanto disso é exagero, mas acho que não. Acho que realmente foram muitos mortos. E essa política de extermínio das minorias, né, que a Turquia continuava promovendo, e os aliados haviam prometido que iam proteger. Então, eles entram aí num impasse bastante complicado. Esses são relatórios, né? Os homens deixaram Santos e depois marcham e são emboscados e morrem. Eles mandam os bandidos ficarem em uma certa região onde vai passar a caravana que está sendo deportada. Isso foi a guerra inteira, desde 1914, por assim. E agora eles fazem isso abertamente. Esse caso ocasionou um bombardeio de um navio grego na cidade de Nebolu. Eu não sei se eu trouxe aqui, acho que não, mas aqui está mais um mapinha
para entenderem um pouco melhor. Aqui embaixo tem o... não sei se dá para ver o mouse. A cidade de Samsun, essa que está marcada no mapa embaixo. E para ter uma referência de onde fica, esses são os gregos do Pontus, né? A parte onde foram Trabzon e tal, desde sempre era uma província muito grega, desde o Império Bizantino, isso se mantém grego. Então tinha muitos gregos aí, e eu não sei, em junho de 21, houve um bombardeio para que esse massacre cessasse, porque era uma coisa constante, né? Eles tinham bandos de bandidos que estavam fazendo isso. Aqui eu coloquei que o Topal Osman, que é o cara lá, é o bandido mor que estava fazendo isso, ele foi condecorado. Deixa eu ver se está mais baixo. Não. Ele é um herói nacional, até aqui mesmo, né? Considerado herói nacional por conta de combater os gregos, tá? Nesse momento. Então, esse outro documento é já desse mesmo período, tá? Mas só que aqui está falando que a minha internet está instável. Estão me ouvindo? Estou falando assim, meio rápido. Não sei se me escutam. Sim, conseguimos ouvir. Tá bem. Lígia, Eu vou ler esse documento porque é bastante. Sim, antes de você ler, deixa eu fazer. Tem uma questão interessante, eu também não falei na minha apresentação, mas você levantou um tema que foi Samsun. E nós não. Samsun é uma história muito interessante e até documentada, tanto pela Grécia quanto pela Turquia, do que aconteceu lá, porque Samsun foi o início do movimento do Kemal, não é? Ele começou por lá, e ele começou por lá porque ele conseguiu apoio de locais turcos e eles praticamente se apropriaram dos navios gregos do porto de Samsun e, através deles, eles conseguiram iniciar um contrabando de armamento dos bolcheviques para poder suprir as forças turcas, foi através de Samsun. E era isso que a inteligência grega, até mesmo autorizada pela Inglaterra, buscava saber o que é que acontecia com o contrabando bolchevique, se ele entrava para o Samsun. Você pode voltar um pouco naquela matéria que você apresentou, naquele pedaço de jornal, onde na anterior, eu acho, na figura anterior, nessa aqui. Isso aí é uma reportagem no que eles mostraram. Não, naquela mesmo, na posterior. No recorte de jornal, exatamente. Isso aí eu lembro dessa matéria, foi a matéria do New York, né, que apresentou assim a ameaça do destroyer americano que chegou, mas por outros motivos lá. Realmente estava acontecendo um pequeno massacre ali, muito porque os revolucionários estavam se apropriando dos recursos gregos, principalmente da parte naval. Só que em Samsun, os americanos eles possuíam um grande entreposto de tabaco. E esses investidores americanos reportavam o que acontecia lá para os americanos. Então, esse destroyer foi com interesse, claro, principalmente para proteger o investimento americano. Após isso, esse destroyer não bombardeou nada na cidade, mas após isso, acompanhado de um navio que os ingleses permitiram, né, de um navio americano, parece que uma frota grega com pelo menos uns 3 navios caça-minas, que aquele terreno estava bem minado por causa da Primeira Guerra Mundial. Foram 3. Eu lembro muito bem dessa história porque eu li bastante a respeito. Então foi despachada uma frota grega com destroyer grego, e quem bombardeou a cidade foram os gregos. O destroyer americano não participou do bombardeio da cidade, mas foram alguns tiros, houve bastante dano, ocorreram mortes. Mas eu acho que isso... Sim. Oi, pode falar, Lígia.
Na verdade, eu acho que esse bombardeio não foi em 1921, foi no ano seguinte. Por isso que eu não coloquei aqui. Sim, exato, exatamente. O Aquilo, bombardeio é muito em bem, 22, é em março de 22. exatamente, tentando parar a questão do fornecimento de armas, não é? E essa iniciativa foi toda, embora um dos navios da Marinha Americana tivesse acompanhado os gregos, mas a ação foi toda grega e os gregos até assim foram advertidos e eles não seguiram nem com desembarque, com nada, até mesmo por apelo dos americanos. Mas Samsun foi uma cidade em que não houve ocupação praticamente, não houve entrada de nenhuma tropa grega, muito menos americana, não é? Mas foi muito noticiada nos jornais a respeito disso, não é? Bom, foi apenas quem se interessar tem algum material o material que eu li bastante foi um material turco. Eu aproveitei e traduzi esse material. Tinha bastante do material turco e pouca coisa assim do grego. Você não encontra quase nada em inglês, mas aí deu para entender qual foi a participação de Samsung aí dentro desse conflito todo. Né? Tá bom? Foi só para ilustrar, eu não quero interromper a tua apresentação. Não, imagina. Tá tudo bem. Pode interromper, sim, porque sempre me ajuda. Então, vamos lá. Eu vou ler esse documento, eu acho ele bastante interessante, porque nós já estamos agora em junho e as próximas batalhas serão logo em seguida depois disso. Fala de termos de uma aceitação que o governo grego teria que fazer. Eu entendo que isso era um acordo que foi proposto para o Kemal e para o governo grego, costurado pelos aliados, é claro, para um armistício que teria acontecido, que teria sido sugerido nesse momento, né? Então, as condições seriam a completa retirada das tropas gregas, a autonomia do distrito de Esmirna sob um governador que não seria grego, administração internacional e política internacional, e desmilitarização da Trácia, ou seja, provavelmente tudo que o governo turco pediu, né? Imagino que seja isso. E aí eles colocam assim, que o fato do governo grego aceitar ou não este acordo dependeria de quanto ele realmente acredita na sua capacidade militar, né? E aí ele discute se aquilo que os gregos estão dizendo que eles têm lá no front é verdadeiro ou não. Então, se não fosse verdadeiro, eles provavelmente aceitariam. Ou se não fosse o que eles realmente acreditavam, né? E, por outro lado, eles dizem que pode ser apenas blefe dos gregos e que eles prefeririam sair pela tangente aceitando o acordo. Ou então eles aceitariam esperando que Kemal recusasse. E, de fato, Kemal recusou, né? Pelo lado dele, já tinha aí os reforços garantidos, armas e munições e etc., que vinham da Rússia, da França e da Itália. Eu mencionei na outra apresentação que eu tinha um documento sobre o contrabando da Itália, mas eu não consegui encontrar. Essa semana foi meio complicado, não consegui achar. Mas, de fato, assim, o contrabando de armas e munições, suprimentos para o exército que vinham da Itália eram bastante expressivos. Tá? E aí, essa pessoa que é representante em Atenas escreve assim: minha simpatia pelos gregos não é grande. Eles não são muito confiáveis, têm se comportado de modo abominável e mostraram em seu tratamento aos turcos de Alba a mais lamentável incapacidade de governar minorias estrangeiras.
Mas o que falar dos turcos, que estavam, afinal, entre os nossos piores inimigos? Ou seja, os ingleses eles têm uma forma de colocar assim, as pessoas como subalternos, realmente, que é um pouco irritante. Né? Eles querem... A discussão é saber se esse acordo vai deixar os turcos satisfeitos. E depois, no final, ele coloca que aqui eu coloquei aqui, não há um risco, tá? É um risco, não é um risco. Não há um risco também desse acordo abrir um precedente de se eu posso rasgar o Tratado de Sèvres para a Turquia, será que os alemães também não vão querer fazer isso do seu lado e tal? Porque o tratado, nós estamos vendo um pequeno pedacinho daquilo que foi o acordo pós-guerra entre os beligerantes aí, uma guerra mundial. Eles tinham milhares de outros problemas, né? Então, esse pedacinho aqui que eles estão tentando resolver pode afetar todo o resto. Então, esse acordo realmente não foi instituído, não foi assinado, mas parece que a recusa principal veio dos kemalistas. Tá? Então, 27 de junho, você veja que esse documento aqui é de 22 de junho, né, e eles não aceitaram o acordo, aí o armistício, então o exército grego fez realmente uma nova ofensiva, que se chamou Batalha de Afyonkarahisar e Eskişehir. Eles estão lutando em dois frontes. Um que vem de Bursa até Eskişehir, como está no mapa, e o outro que estava em Uşak e vai para Afyonkarahisar. Tá? Agora, eu não achei o que aconteceu com a batalha em Afyonkarahisar. Eu não sei o que foi que aconteceu ali. Eu só achei sobre Eskişehir. Não sei. A ideia era dividir a Anatólia, né, acessar as linhas férreas para impedir o transporte de munição e tropas para a resistência turca. Por isso que eles estão fazendo aí uma linha de fronte, é um fronte longuíssimo, que é difícil, inclusive, de se manter e de abastecer. Então, eles conseguiram ocupar essas duas cidades, tá? Enfrentaram bastante resistência dos turcos, mas acabaram ocupando. Nesse momento, quem estava na frente das tropas era o mesmo que havia conseguido a vitória oh meu Deus, em Nonu. O nome do general turco passa a ser Inonu por conta daquelas batalhas. E aqui era ele que estava mandando as tropas e perdeu. Então ele fica meio depreciado, e é por conta disso que os políticos da Assembleia de Ankara vão pedir que Kemal ele mesmo chefia as tropas daqui para frente. Tá? Os turcos se retiram para o rio Sakarya, que é esse que está em azul ali em cima, uma linha mais ou menos bem mal feita que eu fiz ali. Para entender, eles foram para a margem de lá do rio. E por isso que eu não sei se alguém puder me esclarecer essa parte de guerra, realmente não é meu forte. O que aconteceu com os soldados que estavam lutando na parte sul? Eles não foram para o rio, ou eles se juntaram todos lá? Isso eu não entendi. Né? Mas, de qualquer forma, a resistência turca se retirou para o outro lado do rio, e, nesse meio tempo, ficou uma discussão entre o governo, a comandância do exército grego
inclusive o rei, inclusive o primeiro-ministro, vamos perseguir os turcos ou vamos voltar e fortificar a cidade, esperar reforços e tal. Então, eu entendi que os políticos envolvidos ali, primeiro-ministro e tal, queriam que se perseguisse os turcos e alguns preferiam esperar. Os militares preferiam esperar, provavelmente porque sabiam da sua própria condição. Né? Algumas pessoas, como Metaxás, apoiaram a questão defensiva, esperar reforços, né, se restabelecer. E o rei Constantino, na verdade, não tinha muito poder de mando nesse momento. Nesse momento, em algum momento. Então, ele simplesmente se absteve de decidir. Aí, isto aconteceu por muito tempo, durante quase um mês, e aí, depois desse quase um mês, é que eles decidiram que sim, iriam perseguir os turcos e atravessar o rio para isso. Alguém gostaria de perguntar? Lígia, você chegou não sei se, como você está falando da ofensiva do verão, né? Você chegou a descrever a conversa que o Metaxá teve com o governo grego, com o Gunáris e os seus ministros, sobre exatamente essa questão? Não, pode falar. Em 4 de abril, se eu não me engano, 7 de abril de 21, numa das reuniões, logo após a decisão que foi tomada em março de se entrar numa ofensiva, né? Após, vamos dizer, uma luz verde, né, que foi dada, né, e que ficou claro que os aliados estariam basicamente neutros, né? Nessa reunião, nós temos Metaxá, né, que Gunáris e o Protopapadakis, tá, que era ministro do Gunáris. E ali se discute até a razão, o porquê dessa ofensiva, né? Então, Metaxá entra na reunião, né, porque ele é forçado, o Metaxá é constantemente forçado pelo Gunáris e pelo governo a assumir a chefia o comando dessa expedição. Mas ele recusa, porque primeiramente ele não acredita, ele nunca acreditou nessa expedição. E numa dessas reuniões, que foi no dia 7 de abril, ele diz o seguinte: olha, veja na situação que nós estamos, né? Essa é uma política de conquista. Nós estamos conquistando territórios onde a maioria da população não é turca, isso não é grega, e isso provavelmente vai acabar, vai trazer muitas dificuldades, né? E não é a nossa política, e nem é a política dos aliados, né? E aí o Gunáris, ele responde dizendo: bem, nós não tínhamos nenhuma outra alternativa, porque nós tentamos um armistício, tentamos negociar, e os turcos não aceitavam nenhum termo que fosse razoável para os gregos, né? E aí o Metaxás diz para o Gunáris: ok, então por que você não assumiu uma posição defensiva? Por que você atacou? Por que essa decisão de atacar? Você podia ter se entrincheirado na região de Esmirna ou na linha de Milne, né, que era a região ocupada inicial,
e esperar, né, que os turcos, então, fizessem todo esse movimento por uma defesa muito bem montada nossa. Então, ele sempre teve uma postura defensiva, né? E aí o próprio Gunares diz, não, mas eu recebi garantias dos nossos generais que a vitória seria fácil e rápida. No que o Metaxás diz, isso é um absurdo, isso jamais aconteceria, né? Aí o próprio Gunares admite que foi enganado pelos generais nessa conversa, né? E o Metaxás continua dizendo o seguinte, olha, você se precipitou, tá? Nós devíamos ter ficado em Esmirna e deixado que as forças de Kemal, né, tivessem todo o trabalho, né, de romper as nossas defesas. E aí o próprio Gunares disse, bom, então, o que nós vamos fazer? Ele mesmo se mostra perdido nessa situação. Tá? Ele, nessa conversa que ele teve, ele se mostra perdido e justifica a sua iniciativa de uma forma absurda, dizendo, bom, nós queremos nos tornar uma potência regional e de confiança para os aliados, então nós temos que mostrar que nós somos, nós fazemos jus, né, às nossas promessas e palavras, né? E no que o Metaxás responde que isso também é um absurdo, né? E que os aliados simplesmente não vão fazer nada, né? E até se fala nessa conversa que, apesar dos pesares, isto poderia, né, numa situação limite, acabar numa catástrofe, mas não havia outra alternativa. Então, o que eu quero dizer com isso? A sensação, mesmo antes, ou logo no início da ofensiva, né? Logo no início da ofensiva, já se sabia que nós teríamos, ou que os gregos teriam, uma missão quase que impossível pela frente. Tá? O Metaxás já sabia disso. Tá? Então, foi uma decisão política mal tomada, muito mal gerenciada e aconselhada, e que assim mesmo foi levada à frente. Esse movimento norte-sul que você mostra é o famoso movimento de pinça, né? É um movimento estratégico em que as forças gregas tentam, num movimento que é feito até Bursa e Uzak, isolar as forças turcas e cortar de suprimentos nessa região do norte da Anatólia. Tá? E não esqueça que essa região norte de Bursa era uma região que estava sob o controle das forças aliadas, né, dos estreitos. Então, na sua retaguarda teria os estreitos, né, ao norte, e protegendo assim, impedindo assim qualquer envio de suprimentos nessa região central para as forças turcas ali remanescentes. E essa que era a ideia, né? Fazer aquele movimento de vocês que já logo no início da iniciativa já haviam opiniões contrárias que sabiam que isso provavelmente seria mal sucedido. Tá? É isso. Quer falar alguma coisa, Domingos? Sim. Não, o que o Capataz comentou, eu acho que um mês atrás eu havia comentado que quando começou a campanha de verão, o fato histórico mais importante havia sido a recusa do Metaxás. E não só a recusa do Metaxás, como
ele havia quase que na imprensa humilhado o general que entrou no lugar dele, né? Como ele recusou, o Gunares nomeou, eu quero me lembrar, não sei se foi o Papulas, e ele fez questão de dizer que esse general ele não tinha ideia o problema que ele ia enfrentar conduzindo as forças. Mas foi exatamente isso que ele havia comentado. E você vê que mesmo nessa campanha, você perguntou, mas por que eles recuaram? Eles não recuaram porque houve pressão do exército turco. Para ser franco, até a derrocada do exército grego, o exército turco nunca foi superior ao exército grego. Depois, como você costuma dizer, eu não vou ser spoiler aqui, depois você vai explicar o porquê da derrota em campo, não é? Mas o componente que existiu aí no final da investida de verão foi um reconhecimento por parte dos generais gregos de que a coisa não era tão simples. Primeiro, não funcionavam bem as comunicações, certo? Depois, o exército estava com lideranças das quais eles mesmos não tinham certeza se o plano poderia ser implementado, por conta das dificuldades de suprimento, distância. Era um terreno extremamente árido. O próprio relato de alguns generais, ele dizia, nós chegávamos nas vilas e não tinha comida nem para a população de turcos que existiam, eles passavam fome, não tínhamos onde repor os nossos suprimentos alimentares, dependíamos de carregamento que vinha de Esmirna ou do litoral do Mar Negro, não é? E a dificuldade era enorme, atrasava muito a investida, os soldados se cansavam. Para falar a verdade, essa campanha de verão, 20 de julho, foi um dos verões mais intensos que a Anatólia registrou. Esses soldados, as fotos, inclusive, na época dessa campanha tirada dos pelotões, não parecia exército grego. A cor dos soldados era quase negra, de tanto sol que eles tinham que pegar na campanha em direção ao rio Sagária, né? Então, ou seja, houveram várias razões e o recuo ele se deu por questões de precaução e decisão generalista, não é? Generalista que eu falo dos generais, de repensar a próxima campanha, né? Ou seja, qual seria o ponto mais seguro para poder manter a linha de defesa. Então, a maior razão para esse tipo de movimento que foi a campanha foi essa, sem contar que o governo grego não tinha dinheiro, né? Então, muitas coisas demoravam por conta da escassez de recursos. Eu não sei o que o Gunares pensava, até porque nessa época ele assumia a posição, ele foi ex-ministro, logo no início ele foi ex-ministro da guerra, né, da defesa. Ele passou o cargo para assumir a posição de primeiro-ministro, mas ele estava diretamente discutindo ou estrategiando com o ministro da defesa, e a palavra dele valia muito. Então, o que o Kapotais comentou a respeito das respostas dele ao Metaxás era exatamente o que ele fazia em campo junto com o exército. Ele estava, no início da campanha, ele estava até presente no distrito ali de Adim, né? Acompanhando um pouco o início da campanha. Mas era isso um pouco, ou seja, tem vários detalhes aí, mas o que aconteceu foi isso mesmo. Bom, então vamos em frente, né? Decidiram, então, continuar em frente, e aí nós temos a famosíssima Batalha do Rio. Esse rio tem vários nomes, eu chamo ele de Sagarios, não sei se estou falando direito, mas, enfim. Os turcos estavam do outro lado da margem, é um local cheio de pequenas colinas, então a grande parte da luta, me parece que era subir a colina que estava dominada por um exército, tomar aquela colina para poder chegar na outra, então eles ficavam
nessa conquista e perda dos pontos mais estratégicos, tá? E a certeza da vitória dos gregos era tão grande que os oficiais britânicos foram convidados para jantar em Ankara, por conta do otimismo grego, e eles tinham realmente a ideia de que venceriam com facilidade. Ou seja, essa batalha durou bastante tempo, durou 20 dias, 21 dias. Os gregos tiveram que marchar em uma semana 200 quilômetros, ou seja, chegaram bastante cansados já, e os turcos já estavam lá posicionados há mais de um mês. Então, embora o exército grego fosse mais numeroso, não foi uma batalha muito fácil, né? Eles estavam mal alimentados, você vê, coloquei aqui, eles tinham pão, sal, açúcar e chá, e o resto eles tinham que encontrar pelo caminho, ou seja, o suprimento de comida, de munição, não se sabe, né? Então, de qualquer forma, em algum momento decidiu-se retroceder, foi considerado como um empate, né? Não teve um vencedor nessa batalha, mas foi assim, eu acho que as primeiras vezes que o exército grego realmente enfrentou os turcos e perceberam que eles estavam muito bem armados. Eles tinham bastante munição pesada, né? Canhões, eles tinham recebido isso dos russos e dos italianos e franceses. Me parece que aquilo que eles tinham, os exércitos franceses deixaram para os turcos aquilo que eles não quiseram retirar dos campos de batalha, né? Então, eles realmente tinham bastante artilharia. Então, essa batalha, ela não teve um vencedor. Os turcos perderam mais soldados, embora eles tivessem menos soldados, eles tiveram mais mortes. Ou seja, poderia-se dizer que foi uma vitória grega, mas como não teve conquista, né, eles não passaram, eles queriam chegar até Ankara, não conseguiram atravessar, foram parados pelo exército turco e tiveram que retroceder para as cidades que eles tinham acabado de tomar, Eskişehir, principalmente, porque não conseguiram e esgotou, né? A guerra realmente esgotou os dois lados, os dois exércitos. O parlamento turco condecorou o Kemal e esse Şarmak, não sei como se diz esse nome, como marechal de campo. A informação que tenho é que não existe, desde então, ninguém mais foi condecorado como marechal de campo na Turquia, ou seja, é uma honraria muito grande que eles receberam por conta dessa resistência que conseguiram fazer. Na verdade, nesta batalha, eles estavam a muito perto de Ankara, 40 quilômetros, e a Assembleia que estava lá já tinha, inclusive, um plano de fuga para o caso deles conseguirem chegar. Ou seja, ninguém estava sabendo muito bem qual seria o resultado da coisa. E imagino que os turcos tenham comemorado muito porque estavam realmente com medo, né? Depois disso, o exército grego voltou, portanto, para essas cidades e teve um período enorme que eles ficaram ali esperando, ficaram parados, quase um ano, o exército, os dois exércitos parados, provavelmente porque realmente ficaram muito esgotados e precisaram de tempo para se refazer, dois lados. Mas, enfim, eu trouxe alguma informação desse comitê da defesa da Ásia Menor, que foi formado em outubro, ou seja, um pouco depois dessa batalha.
Em Esmirna, principalmente, mas com representantes de outras cidades dali, e eles tinham como objetivo a preservação da liberdade das áreas conquistadas e as garantias para as minorias que moravam no interior. E uma das tarefas desse comitê era recrutar jovens para as tropas gregas. E eles tinham muita dificuldade com isso. Ao contrário dos turcos, que tinham bastante facilidade. Quase todos os habitantes dos interiores e tal buscavam entrar no exército. Ou seja, por isso que mais para frente nós vamos ver que o exército turco cresceu a ponto de ser praticamente do mesmo tamanho que o grego. E vou mostrar isso depois. Tinha uma questão da evasão. Muitos gregos queriam deixar o exército, fugir, né? E teve que proibir a saída dos gregos da Ásia Menor. Isso causou uma impopularidade ainda maior. Então, entende que é uma das dificuldades que o exército grego estava tendo. Eles queriam colocar no exército gregos da Ásia Menor. É natural que eles quisessem se defender, mas não era tão fácil assim. Tá? E o Stergiades, que é o alto comissário que fica em Esmirna, eles tentaram que ele entrasse nesse comitê, que ele liderasse, inclusive, o comitê, e ele não aceita, porque ele não acreditava também que os gregos tivessem condição de fazer o que eles queriam fazer. Tá? As premissas do comitê eram muito otimistas para a visão dele. E ainda, o governo grego também não queria que isso fosse adiante. Então, ele se coloca assim, esse é o Stergiades, que é o comandante, enfim, o que governa a província de Esmirna, né, desde que foi colocado para eles ele não foi trocado nem quando o rei subiu ao poder de novo. Então ele diz, eu não sou Venizelos. Ele é tanto político como revolucionário. Eu não tenho nem as suas habilidades e nem a força para tanta responsabilidade. Ou seja, quando você olha para uma coisa dessa, você fala, puxa, os gregos estavam sem liderança. E dentro das tropas também não se vê muita liderança, porque as tropas mesmo pensavam em desertar, não acreditavam no que estavam fazendo. Ou seja, pode falar. Você tocou num ponto muito importante, né? Liderança. Rei Constantino, Gunares, né? E Papulas, né? Isso. Com esse trio, né? Muito dificilmente, né? Nenhum deles chega a apresentar nenhuma grande alternativa a essa situação, então não é de se surpreender que as coisas tenham acabado como acabaram, né? Vale a máxima do Alexandre, né? Alexandre o Grande, que dizia: prefiro enfrentar um exército de leões comandado por um carneiro do que enfrentar um exército de carneiros comandado por um leão. E foi Exatamente. isso que aconteceu agora com os gregos. Agora você já sabe quem é o leão e quem é o carneiro. Ficou bem claro. Mas Lígia, muito rico o que você levantou aqui, até mesmo do que aconteceu com a necessidade de recrutamento, né? Repara bem, eu só vou levantar alguns pequenos fatos rápidos para que a gente não fique muito em cima disso, né? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, o exército grego nessa época ele já estava se aproximando de 200 mil tropas, certo? Na Anatólia, dentro da Anatólia. E com o recuo da campanha de verão, né, em outubro, novembro,
houve realmente esse ponto, uma necessidade de recrutar mais jovens, porque eles queriam aumentar, e o objetivo de aumentar o exército era para que pudesse manter as posições conquistadas, né? Ou seja, 200 mil, os generais eles começavam a entender que era muito pouco realmente. Mas isso não quer dizer que o exército ele não era competente. Eu não sei se você pegou algumas cartas, mas várias cartas circularam no parlamento, onde o parlamento inglês questionava: o exército grego tem condições? E em todas elas eles diziam que era muito bem equipado com tecnologia de ponta que existia naquela época e muito facilitada pelos próprios ingleses, treinamento, ou seja, o exército tinha competência para o embate. Não era essa a questão. A liderança realmente era um ponto muito duvidoso ali do que fazer e qual era o objetivo assim, final. O Capotaz ele levantou um ponto a respeito aí da tríade, não é? Do Constantino. O que o Constantino fez? Ele pegou os irmãos dele e colocou como marechais de campo. Então, eu não lembro se foram 3, 4, 5 corpos de exército, acho que foram 3 ou 4 corpos de exército que ele despejou. Um corpo de exército são 50 mil homens, né? Ele entregou os corpos de exército ao marechal de campo, aos irmãos dele. Então, o pai do príncipe Filipe, ele foi o comandante em chefe do 2º corpo de exército, que foi em direção ao sul, para proteger o avanço, né, indo a Ankara. Ele praticamente não encontrou, ele chegou um pouco mais tarde, e dentro dos próprios relatórios se comenta que o próprio Andreas, né, ele, dentro dos relatórios, ele mostra como o terreno era extremamente impróprio e impossível de se comunicar com os outros destacamentos, né, as outras divisões do exército, para você poder fazer uma campanha muito mais clara. O fato de ter entregue o alto comando desses corpos de exércitos à realeza, à nobreza, né, faz assim muitos generais a questionarem o que vinha sendo feito. Então, todo esse cenário, tudo isso que um pouco ele se desdobra, acaba mostrando para o próprio corpo de exército equipado, né, o quanto inseguro era ou o que certezas existiriam. E a própria menção que você fez de deserções, houveram sim várias deserções, desde soldados até sargentos, em que eles abandonavam porque eles pediam, eram solicitados que se esperasse, né? Eles abandonavam e voltavam para a Grécia, ou voltavam para a cidade para ver a noiva, os filhos, e eram presos e eram reenviados, não é? Por conta um pouco dessa pequena bagunça aí que existia dentro da alta liderança. Mas era um cenário, e você até mencionou, ficou quase um ano parado, né? E é verdade, quase um ano em inatividade, esperando o que ia se fazer na campanha. Onde que é aceitável que um alto comando ele se dê ao luxo, invadindo uma área de maioria inimiga, se dê ao luxo de ficar parado esperando alguma ação, né? Então isso foi um grande erro também. Bom, era isso. Bom, então, de fato, estamos chegando a alguns motivos, né, para aquele resultado que já conhecemos, mas que nós vamos saber um pouco melhor mais para frente. Esse é, finalmente, o acordo que ficou oficializado entre os franceses e os turcos. Aconteceu em 20 de outubro de 21, ou seja, também pouco depois dessa batalha. A partir daí, ele altera algumas determinações do tratado e concedendo um grande benefício à Turquia e tal. Então, não foi um acordo somente entre franceses e turcos, foi um acordo que mudou o tratado de certo, né? Então,
já é um precedente, de fato, para aquilo que haveria de acontecer mais para frente. Então, esse é o tratado oficial. Pelo menos do que eu tenho conhecimento, é o terceiro acordo entre essas duas pessoas. E aqui eu trouxe um documento que é de dezembro de 21, muito interessante. Ele está mandando um relatório, né, do que está acontecendo aqui, e ele informa que ele esteve falando com o ministro da Guerra, que é o senhor Theotokos. É isso? Então, ele tem aí uma entrevista com o ministro da Guerra grego, e este ministro diz para ele, em dezembro de 21, que a moral das tropas estava boa, que as condições eram satisfatórias, estavam melhorando, e que eles precisavam ainda superar as questões de roupas, né? Porque em dezembro, estamos no inverno, faltavam principalmente meias e calças, e estavam aguardando que isso chegasse da Inglaterra. Já estava isso, esse acordo já havia sido fechado, e aqui tem uma referência, eles deram 15 dias de licença para alguns soldados, uma parte dos soldados, não sei se isso era um revezamento ou não, mas ele faz referência aqui a 18% dos soldados que estavam no front, e que isso, claro, foi bem aceito, deixou muita gente feliz, mas algumas pessoas dizendo que não voltariam, esses soldados não iriam retornar para o front. E aí esse que é o encarregado aqui, que está em Atenas, ele é britânico, fala que usavam casacos que teriam sido retirados de um navio de contrabando que estava levando para os turcos, e que ele mesmo havia ouvido histórias muito diferentes daquilo que o ministro da Guerra estava reportando. Então, assim, falou com um ex-empregado que trabalhou em Esmirna, e ele relata que não havia acomodação suficiente, que eles dormiam nas ruas, que as condições do fronte eram tão ruins quanto poderiam ser. Está aqui nesse documento, eu fiz a tradução literal, tá? Que os homens não têm roupas quentes, não têm comida, e estavam desmoralizados, e que se aquele que conseguisse sair da Ásia Menor não voltaria. Isso é um empregado de uma firma de Atenas, é um grego, contando isso para ele. Mas, pelo que o ministro falou, ele está fazendo aqui uma ponderação. Esse funcionário acreditava que as tropas tinham carne, porque caçavam, né? Mas não tinham farinha. E aí ele fala assim, as colheitas haviam sido destruídas na região de Uchá, essa região da linha de guerra, que eu mostrei ali. E ninguém tinha plantado nas áreas mais para frente. Então, como o Domingos falou, todo o suprimento de comida vinha de Esmirna, de trem. Então, por isso, as linhas férreas eram algo bastante disputado dos soldados, né? Porque, cortando a comunicação férrea, eles tinham aí uma solução fácil para acabar com o exército. Então, aí ele fala assim, que o cônsul-geral fala das exportações de grãos, então fica uma dúvida sobre se esse funcionário estaria falando a verdade ou não, né? E aí ele completa assim, eu penso que as condições no front devem ser severas, realmente, mas que muitos funcionários e viajantes
ouvem essas histórias daqueles que não estão lutando, aqueles que estão aqui nas barracas, atrás do front, né? E quando o soldado volta do front, ele gosta de contar histórias duras para que os outros tenham pena deles. Isso é, a relação, é o que o rapaz está falando aqui, tá, gente? Não é a minha opinião, porque eu não entendo nada de guerra. Enfim, e aí, por fim, ele fala que em maio, quando eles precisaram tomar uma decisão aí, o ministro da guerra teria se mostrado otimista e a missão militar francesa e outras pessoas em Atenas eram tão pessimistas que não conseguiram encontrar um meio termo. Em junho, ele próprio, Presidente, visitou o exército na Ásia Menor e percebeu que o ministro estava mais próximo da descrição de fato do que antes. Então, neste momento agora, ele está tendendo a acreditar no ministro da guerra. As tropas estão muito bem e tal, e só falta roupas quentes que a Inglaterra disse que precisava mandar. Isso é o relatório do Adido, aí, sei lá. Não, ele está mandando para a Inglaterra e ele está em Atenas. Tá? Bom, aí, assim, isso é uma explicação que eu encontrei, eu não sei se é um pouco, como se diz isso, um pouco teatral, mas de fato houve um apelo de ajuda para os aliados, né? E ainda não tinham chegado num consenso sobre o Tratado de Sebes, mas já tinham chegado à conclusão que ele não serviria, porque ninguém estava interessado mais naquilo que ele tinha determinado. Tá? Então, em março, foi aquele armistício que eu mostrei, e aquele... Não, isso é em março de 22, perdão. Eles propuseram um novo armistício. De novo, o Kemal recusou. Já aí, em 22, ele já tinha recuperado muito mais o seu exército. Tá? O governo grego não contava mais com empréstimos, eles queriam apoio militar. A Inglaterra recusou, então eles pediram dinheiro. Também recusou. Então, eles fizeram um plano, eu não achei nenhuma referência em outro local sobre esse plano, que eles ameaçando as posições britânicas em Constantinopla. Mas isso nunca aconteceu, porque não se tem notícia, realmente não encontrei. Não sei se o Domingos encontrou, porque o Domingos é bom de caçar esse tipo de informação. Mas, enfim, o que acontece? Eles enfraquecem as defesas de Esmina porque estão mandando as tropas para o front, e os turcos recebendo bastante suporte dos russos. Né? Então, armas e munições eles tinham bastante, armas grandes, canhões, e dinheiro também. Ou seja, a balança fica bastante desproporcional. O Kemal tinha, como achei excelente essa referência do Caputaz, o Kemal era o próprio leão, mas na verdade nem sei se ele estava liderando carneiros, né? Porque realmente os turcos estavam com sangue nos olhos aí para se livrar dos gregos. E ele é realmente, pode-se falar o que for desse homem, mas ele é um líder de fato. Esse cara sabia liderar. Então, além disso, eles tinham um bom líder que dominava as coisas e tal, e tinham dinheiro, e tinham arma. Então, a coisa estava ficando realmente feia. Muitas pessoas gregas pediam a retirada das tropas. E as tropas provavelmente também tinham pessoas que estavam pensando assim. Então, aí eu coloquei aqui uma citação do Churchill, que durante esse ano que eles ficaram ali parados,
sem dinheiro, sem recursos, comida extremamente racional e tal, os homens isolados, abandonados. Por mais de 9 meses, os turcos esperaram e os gregos aguentaram. Isso é a visão do Churchill, que ficou aí no... Dobkin é uma escritora que fez um livro sobre a catástrofe. Imagino que conheço. Então, você vê que a coisa está deteriorando. Nós estamos aqui em maio de 22 e já sabia que vamos sair, saiam daí. Tem muita gente pedindo a retirada, as tropas estão desmoralizadas. Então, aqui, este documento que eu recuperei lá no arquivo, é um momento que o Stediades informa a população as decisões do governo helênico. Nós estamos aqui em 17 de julho de 22. Tá? Eu não vou fazer vocês lerem em francês nesse tamanho, traduzido, tá? Não fiquem calmos. Então, o que ele diz ali é que o governo autorizou que o Stediades trouxesse a público essas decisões. Então, ele está tentando refazer a moral das pessoas. Né? É um trabalho importante que eles estão de civilização. Então, eu vou deixar que leiam. Em razão dos obstáculos, precisa de várias medidas que vão ser tomadas e tal. E ele vai mais tarde dizer quais são as medidas, não está nesse documento. Tá? Então, o texto literal aqui do que foi falado nesse momento é o de baixo. A Grécia desembarcou para restabelecer a ordem, assegurar a vida, inspirada pela consciência da solução histórica, publicações éticas. Então, é um discurso assim, de tudo que foi feito. O exército confrontou com vitória e à custa de muitos sacrifícios do movimento kemalista. E esse movimento vai acabar por aniquilar os frutos da vitória aliada e devolver o país à servidão primitiva. Então, em julho de 22, o governo grego ainda está falando que depois de tudo aquilo que a gente já viu, as pessoas falam da retirada e tal, ele ainda está colocando aqui como perfeitamente possível manter a administração grega, fazer, é um direito dos habitantes, a sua preocupação com o bem-estar. Então, você percebe que existe um descolamento aí, né, da realidade do governo que não aceita a realidade que está acontecendo lá. Eu não sei se eles não querem admitir isso porque não sabem, de fato, ou se é só mais um exercício de pressão da população. Eu não consegui decidir. Tá? Então, a Grécia, consciente de seus deveres, não deve se afastar da administração, no caso. É um texto bastante difícil de ler, inclusive, mas eles ainda, assim, colocando politicamente como a Grécia é a única que pode manter essa administração e restabelecer a paz, né? Tornar essa paz ser um elo e a Grécia, a população cristã e muçulmana unida, ou seja, é um discurso bastante político, né? Dá para ver se compartilham da minha opinião. Mas, não é possível que nesse momento eles não soubessem as dificuldades que eles estavam. Lígia, vale uma menção o seguinte: o Sturiaves, ele é o
ele é o governador da região de Aydin. Ele foi, lembra que essa região ela foi comissionada para a administração grega. Então, saiu o líder turco em 1919, e desde aquela época colocaram Stergiadis. Quando Constantino entrou, ele não teve coragem de trocar o Stergiadis, ele ficou por conta da competência, e até porque aquela região era um barril de pólvora, né, relacionada assim à minoria turca que vivia na cidade e a maioria turca do campo. Então, ele conseguia, de uma certa forma, controlar a situação. E é claro que a administração dessa região, da Anatólia, ela estava diretamente relacionada a comandar o movimento da assinatura do Tratado de Sèvres, que a essa época ele já praticamente tinha explodido. Meses antes, os aliados já vinham até com uma outra ideia, e uma das ideias era devolvam a Anatólia e fiquem com toda a Trácia. Isso era a base do acordo que mais ou menos em março, não é, de 2022 ali, março para abril, eles tinham proposto. E aqui, evidentemente, é uma pressão do parlamento ali, escrita por quem administra a região grega na Anatólia, e ele justifica como é que ele enxerga isso. Eu enxergo esse documento como algo não relacionado à estratégia de avanço, mas sim à estratégia de manutenção na província de Ardim, né? Ali de Esmirna, onde ele tenta justificar todo o trabalho ao longo de 3 anos que ele vinha fazendo, e sem esquecer de uma coisa, até voltando à questão do Metaxás, esse era o principal objetivo grego, ou seja, proteger as minorias gregas que vinham sendo incomodadas desde antes da Primeira Guerra Mundial. Então era por conta disso que isso tudo aconteceu. E aqui é um documento que mostra, no que mais ou menos eu li, ainda o esforço de se manter a administração, para que não se perca a esperança, e para tentar derrubar um pouco o que era a ideia de abandonar a Anatólia e ficar só com a Trácia. Estamos ainda com a Trácia garantida e a Anatólia sendo negociada para a retirada das tropas, né? Então, é um momento no qual esse documento ele serve de base para relatar, para dizer que não, a Grécia ainda está sob controle da província de Ardim. Pode seguir. Sim, está sob controle, e ele está colocando aí uma luz de esperança, mas eu não sei se ele tem realmente essa esperança, ou se é só uma forma de animar a população e impedir que realmente começassem a fugir, né? Porque aqui nós já estamos em julho de 22, e as coisas todas aconteceram em agosto. Então, enfim, falta um mês para tudo desabar, né? Então, eu não sei até que ponto isso daí é a vontade de animar a população, né, e tal, ou se é realmente uma ignorância da realidade que eles estavam enfrentando. Essa é a minha questão que permanece. Bom, 20 de agosto, nós já temos aí um acontecimento, um relatório, né, ainda daqueles ingleses, que uma pequena força turca teria cortado a ferrovia de Aydin. Isso é bastante deletério para o exército grego. Explodiu uma parte da ponte e ainda não haviam conseguido restaurar a passagem. E, com isso, não só as comunicações férreas são cortadas, mas também as comunicações por telégrafo, né? Geralmente eles visavam esse tipo de coisa. E agora nós vamos aí entrar na própria questão. O exército grego,
de 220 mil homens estava, de fato, dividido em 3 corpos e que foram estrategicamente colocados, um em Caraíça, que é no sul aí da região onde está o conflito, um em Esquecerria, que fica no norte da região em conflito, e um desses corpos, um corpo inteiro, que deveria ficar na reserva para apoiar aquele que fosse atacado. Por quê? Eles já sabiam, como aqui está nesse documento, né? Este ataque é um presságio, é um ataque real ao fronte norte, que estava sendo observado, tá? Então, eles já sabiam que haveria um ataque turco, mas eu penso que eles não sabiam qual era o tamanho do exército turco, não tinham essa informação. A inteligência grega sabia que existiam essas preparações, mas não soube dizer onde, o tamanho e a data do ataque. E também não sabiam em que região seria o ataque. Tá? Então, eles posicionaram, são 2 frontes que estão separados por 130 quilômetros, e o corpo 2 deveria ficar no meio disso, pronto para reforçar o lado que fosse atacado. Tá? Então, isso, mas veja, mesmo aqui, né, a coisa da liderança. Depois do recuo de Sagarios, o exército foi dividido em 2 grupos e depois voltou, o general foi para o fronte, que estava em Esmirna. O general ficava em Esmirna, isso é uma coisa que eu nunca compreendi. O cara que manda na tropa ficava lá em Esmirna. E a tropa estava a 400 quilômetros de distância. Enfim, vamos lá. Ele foi para lá e aí ele restabeleceu aí os 3 corpos e se colocou dessa forma como eu expliquei. Tá? Então, agora nós vamos ver as forças turcas. Tá? Eles tinham 208 mil homens nesse momento. E os gregos tinham 220 mil. Então, aquelas guerras que eles tinham lutado quando a superioridade grega era imensa, acabaram. Né? Agora eles estão parados. Só que o exército turco tem muito mais canhões. Tá? Muito mais canhões. O grego, eu não sei se está aqui, está escrito aqui quantos canhões. Eles tinham só 40 para todo o fronte. O fronte tinha 130 quilômetros, com 40 canhões. É um pouco difícil da gente distribuir. Então, cada divisão do Kemal tinha 12 canhões, ele tinha 18 divisões. Eu não fiz essa conta, mas enfim. E o quartel-general deles, eles colocaram em Kocatepe. Essa meia-lua que eu tentei imitar uma meia-lua aí no mapa, está ao sul de Afyon Karahisar. Tá? Este quartel-general não foi descoberto pelos gregos. Os gregos não sabiam que eles estavam se concentrando aí. Tá? Eles sabiam que haveria um ataque, mas não sabiam que eles iam se concentrar aí. Então, aí estava o primeiro e o segundo regimento dos turcos, que era bastante gente, cavalaria, enfim. E o plano de ataque seriam 2 ataques convergentes, mas os 2 em Caraíssa, onde eles estavam ali próximos. O primeiro regimento atacaria o norte, para o norte, da onde eles estão, ou seja, as posições que estão ao sul, e a 5ª Cavalaria ajudaria entrando atrás das fileiras gregas para auxiliar esse ataque. E o 2º regimento iria para o oeste, ou seja, vai fazer uma manobra para poder atacar as posições que estão ao norte de Caraíssa. E o primeiro objetivo era cortar as conexões férreas
né, de Esmirna, como já vimos, isso é uma estratégia bastante grande. Então, a ideia deles era fechar um círculo em volta desta cidade. Aí eu coloquei algumas fotinhas, só para a gente não ficar só falando, né? E aí, vamos lá. É uma descrição de guerra. Me pediram uma descrição de guerra. Eu fui achar a bendita descrição. Então, vamos lá. Na noite, né? Durante a noite, o 5º Corpo de Cavalaria passou por uma garganta que ficaria atrás das linhas gregas, um desfiladeiro. Nessa região, me parece que tem muitos desfiladeiros e situações assim que eles, turcos, conheciam bastante bem. É claro que essa garganta estava guardada pelos gregos, mas com uma só patrulha com rifles, e eles foram neutralizados rapidamente. Então, esse corpo de cavalaria entrou atrás das linhas gregas e eles cortaram as linhas de telégrafo e a ferrovia. Ou seja, na manhã do dia 26, que é considerado o primeiro dia da guerra, quando acontece o ataque, os gregos não tinham comunicação não tinham como pedir reforços, né? O 2º regimento atacou também lá em cima, em Esqueceir, onde estava o corpo 3, para que eles não pudessem vir reforçar onde estava a questão, ou seja, provavelmente era um destacamento menor dos turcos que foi para o norte, mas como eles estavam lutando lá, não poderiam ajudar na batalha que se desenvolveu aqui, que provavelmente era onde os turcos colocaram a maior força, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi uma artilharia de várias horas, parece. Eles estavam em trincheiras, mas as trincheiras não eram adequadas para artilharia de canhões, então tiveram muitas baixas nesse momento. E logo em seguida, os turcos ocuparam essas primeiras trincheiras aí. Quando o corpo 2 chegou, houve um contra-ataque grego, mas eles não conseguiram recuperar todas as posições. E aí começa a bagunça. O general que estava lá em Esmirna, protegido lá, provavelmente, começa a mandar ordens. Ele acha que os turcos ainda não tinham feito seu maior ataque, eu acredito que isso é verdade. Então, eles mandam o corpo 2 fazer uma ofensiva em outro local. E aí ele desloca esse corpo para fora da onde estão. Não sei se está bem organizado. Isso foi uma ordem de Esmirna, mas o general aqui, que estava comandando o corpo 1, dá outra ordem para o corpo 2 para parar a ofensiva que estava fazendo e retomar o envio para o sul, para proteger as divisões que tinham já sido afetadas. Tá? Então, tem uma ordem de lá e uma ordem de cá, já começou a bagunça. Como não tinha telégrafo, em Esmirna não sabiam que o corpo 1 e 2 estavam fazendo diferente. Eles acharam que eles estavam fazendo o que tinha sido ordenado. Tá? No dia seguinte, às 2 da manhã, a artilharia começa novamente, e às 6, ou seja, foram 4 horas de bombardeio, a infantaria retoma o ataque. 3 horas depois, eles já tinham conseguido entrar nas fileiras gregas, e aí foi ordenada a retirada, quando eles já estavam a 20 quilômetros da posição original. Então, a disputa vai indo e eles vão recuando, até que a
a retirada geral foi ordenada para que eles voltassem para a cidade de Caraíça. Essas posições eram fora da cidade, né? Eles estavam atacando coisas que estavam ao redor da cidade, então tinham que chegar de volta na cidade onde provavelmente estavam fortificados. Mas, por falta de comunicação, a primeira divisão não recebeu essa ordem de retirada. Então, permaneceu. E, quando percebeu que a coisa estava perdida, ela retrocedeu junto com a 7ª divisão e ficaram em outra posição. Está bem confuso isso, né? Para mim também pareceu. Enfim. Eles conseguiram em contato com esse general Frangoul. Ele recebe por mensageiros uma ordem, sem que fosse escrita, e aí ele não faz. Ele reuniu a 1ª e a 7ª divisões e pediu para que eles se retirassem para Dumlupinar, que os gregos chamam com outro nome, mas eu não consegui. Umlambuna. Então, que era muito para cá. Eles não conseguiram voltar para Caraíça, era onde eles deveriam voltar. Não conseguiram. Então, ele mandou que essas 2 tropas fossem para o ocidente, para o oeste. E aí a questão é assim, as tropas turcas continuam atacando, né? Então, eu vou ler porque está muito confuso. O Frangoul pediu para que eles se retirassem até Dumlupinar, porque ele entendeu que esse era o plano do general que estava com o corpo 1, que mandou a mensagem. Mas ele não tinha falado isso. Ele manteve as tropas em posição e mandou fazer a retirada de manhã, não à noite. Então, abriu um espaço na linha do fronte grego entre esses 2 grupos. E aí eles ficaram isolados, né? Então, eles andaram durante a noite, sem conseguir se encontrar, com bastante dificuldade. Alguns fugiram. E aí, o quartel-general lá em Esmirna manda outra ordem para o corpo 1 contra-atacar e restaurar a linha original. O corpo 2 devia contra-atacar em direção a Kobanlar. Não sei onde é Kobanlar, não achei essa cidade. Então, o corpo 1, sem comunicação com aquele grupo que ficou isolado, não sabia que eles estavam agindo por si mesmos e deu outra ordem ainda. Então, Esmirna, às 2 da manhã, cancela a ordem do contra-ataque. Enfim, eu não sei se estão percebendo a bagunça que isso se tornou. No terceiro dia, às 5 horas da manhã, as tropas do corpo 1 começam a se movimentar para o oeste, onde estava aquele outro grupo do Frangoul. Mas eles não sabiam que aquele grupo não estava lá. E os turcos atacam esse intervalo, né? A distância de um grupo do outro, os turcos conseguiram entrar e atacam de surpresa, acaba encurralando toda a 2ª divisão, toda a 9ª divisão. Mentira, eu vou ler porque está bagunçado. A 9ª divisão grega encurralou uma divisão turca de cavalaria e conseguiu algumas peças de artilharia, mas essa divisão, os que sobraram da divisão turca foram retirados da ação, e então as tropas do corpo 1, que é do Tricúpis, conseguiram se retirar do fronte e passar a noite bem.
E ao mesmo tempo, o outro grupo estava sofrendo bastante pressão das tropas turcas e estava se retirando. Eles não conseguem comunicação entre um e outro, então ele vai indo. Então, o Pinar está longe, né? Eles estão tentando chegar nessa outra cidade, mas não é perto. Então, levou aí quase um dia inteiro para que eles conseguissem chegar até lá. Enfim, as tropas do Frangu, que é a primeira e a sétima divisões, chegaram indo no Pinar, mas o corpo 1 não. O corpo 1 ainda estava isolado, certo? Então, os turcos conseguem alcançar esse movimento que eles estavam fazendo para o oeste, para chegar lá. Os turcos conseguem alcançá-los e separam os dois grupos de vez. E o Tricúpis foi rodeado por turcos. Veja que ele estava liderando o corpo 1, era uma quantidade imensa de gente, e ele conseguiu, ficou rodeado por turcos. Tá? Eles começam a atacar a linha turca, mas não conseguem passar, então eles começam a ficar um pouco apavorados. Eles vão trocando as tropas de ataque, mas não conseguem passar, né? Eles continuam cercados, não conseguem abrir caminho e nem se comunicar. Então, esse corpo 1 estava completamente cercado e bastante maltratado. Então, eles tentam chegar em uma outra cidade que é fora daquele objetivo que eles tinham. Eu não sei se aqui dá para ver, acho que não. Não. Mas, enfim, eles saíram da rota que eles tinham previsto para alcançar o outro grupo. E, ao mesmo tempo, o grupo do Frangu, que tinha passado, se manteve segurando um fronte de 20 quilômetros, na esperança de que o outro grupo conseguisse alcançá-los. Mas também não conseguiram. Em 30 de agosto, o grupo de Tricúpis consegue entrar em Calcói, mas a artilharia turca continua. E aí eles tentam ir para Aliora. Eles estão até Banás. Banás está aqui embaixo, não sei se dá para ver. Banás é abaixo de Dom Pinar, um pouco mais longe. Né? De qualquer forma, eles estão tentando retornar. E aí, o Tricúpis recebe o relatório da contagem das suas tropas. Né? Ele não queria ir para Banás, mas quando ele viu a contagem, ele tinha 7.000 homens de infantaria, 80 de cavalaria e 116 canhões. Eles tinham conseguido alguns canhões. E outros estavam muito desorganizados e sem armas. Não tinham mais comida e nem as munições estavam acabando. Então, ele tenta chegar em Banás, embora a estrada estivesse livre, eles demoraram muito para tomar essa decisão. E, com isso, os turcos já tinham conseguido encampar os flancos. Então, a 1h30, a coluna grega encontrou a estrada bloqueada e houve ordem para atacar e romper o bloqueio, mas eles não conseguiram romper o bloqueio. E às 16 horas, a artilharia turca, continuando, tinha conseguido fazer mais baixas nos gregos. E aí houve um outro ataque do norte. Então, a situação
dos gregos desse grupo estava realmente absurda. Né? Então, o Tricúpis manda que eles retomem a marcha para o oeste, mas abandonando tudo o que eles podiam, ou seja, os feridos ficaram, não levaram canhões. Essa contagem de mais de 2.000 gregos mortos nesse local foi feita por turcos, então eu não sei se chega a esse número. Mas, de fato, esses homens estão andando sem descanso há 2, 3 dias, né? Então, ele tenta ainda dividir, ou seja, ele tenta fazer uma última estratégia, mas os turcos conseguem vencer e os comandantes são levados até o Kemal, que era quem estava liderando esse ataque. Tá? Quando eles são levados ao Kemal, Kemal informa para o Tricúpis que ele tinha sido nomeado comandante em chefe do exército grego. Ele foi nomeado sem saber, quem sabia era o Kemal, que era o inimigo. Então, realmente, as coisas estavam complicadas. Em 30/8 também, o outro grupo, o grupo do general Franco, foi atacado e caiu, então ordenaram a retirada até Banat, que é perto de Chá. Aí eu trouxe aqui um documento informando o primeiro-ministro, o ministro da Guerra britânico, dessa situação, mas, de fato, mostra que em Esmirna não sabiam o que estava acontecendo, porque ele diz que aqui as linhas não estão fortificadas, mas são fortes, e essa pessoa, que provavelmente é um informante, acredita que os gregos não sofreram grandes baixas, mas perderam material importante. A última notícia recebida foi que os turcos não haviam atacado novamente, mas permaneciam à distância. Então, as notícias que chegavam realmente eram bastante diferentes daquilo que estava acontecendo. Então, ele comenta sobre a retirada dos canhões, que provavelmente não conseguiram, e que está confiante que o corpo 3 grego pode lidar com qualquer possível ataque lá na região de Eskişehir. Já sabemos que ele já tinha sido atacado. Enfim. E que eles não iam retirar tropas da praça. Ou seja, a notícia está totalmente desencontrada com aquilo que tinha já acontecido. Nós estamos em 29 de agosto. Por fim, o resultado dessa batalha de Dimitrinar foi o que marcou o fim da presença grega na Anatólia, porque a partir daí nós temos aí uma série de desastres que vão acontecer por conta disso. Enfim, essas são as cenas dos próximos capítulos. Metade dos soldados gregos foi capturado ou morto e todo o equipamento perdido. E a data de 30 de agosto é celebrada na Turquia como Dia da Vitória e é feriado nacional. Tá? O grupo do Tricúpis tinha 34 batalhões e foi totalmente destruído. As perdas gregas foram bastante expressivas, 50.000 baixas, 35.000 mortos e 15.000 prisioneiros. E os turcos perderam muito menos, 2.300 mortos apenas. Tá? Em 1º de setembro, o dia seguinte dessa batalha, é quando o Kemal fala para os exércitos que o objetivo é o Mediterrâneo em frente. E aí, eu vou contar. Aqui eu coloquei algumas fotinhos de Esmirna em agosto de 22. Então, vejam como era uma cidade muito bonita e bem estruturada.
Bem, aqui eu termino para as suas considerações. Eu sei que ficou bastante complicada a minha descrição da guerra, mas eu mandaram fazer uma coisa que eu realmente não sei fazer. Então, mas acho que deu para entender que a conclusão era geral e foi um momento triste da história. No próximo capítulo, nós vamos falar dessa retirada das tropas, que vai para Esmirna, e os turcos também vão para Esmirna. E aí lá vai acontecer coisa que não vou antecipar. Certo? Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, ou se já estão com fome, podemos terminar. Eu não sei se... Bom, parabéns, Lígia. A ideia era chegar até o ponto mesmo onde marcou, digamos assim, com clareza o que o exército grego efetivamente vinha fazendo. A batalha realmente teve muita movimentação, né? Praticamente primeiro e segundo corpos, né, se enfrentaram, mas o segundo corpo, como eu falei, comandado pelo pai ali do Filipe, ele se desencontrou, o que levou praticamente à condenação depois dos seus generais e até mesmo do comandante em chefe, que era o Andréas, né? Mas a ideia de você ter mostrado um pouco, dentro desse período curto, era para que todos pudessem entender o quanto a fragilidade do exército grego na dependência das comunicações, ou seja, bastou cortar a linha que ligava Esmirna até a cidade mais distante do fronte que eles protegiam, né? E, consequentemente, depois, você cortar a quase única linha telegráfica que suportava a comunicação com seus generais remotos, né, de campo, e o exército não conseguiu se entender o que estava acontecendo, quanto mais se reagrupar para poder contra-atacar, né? Você viu que numa batalha como essa, o que passou a valer foi mensageiro a cavalo e a cavalaria. O que é interessante é que a cavalaria grega, nesse ponto, excluindo a questão dos canhões, você realmente comentou muito bem, porque quem avança tem dificuldade de deslocar canhões, né? Eu cheguei a mostrar até fotos ali como é que o exército, dentro daquele calor todo, conseguia deslocar canhões de artilharia. E para os turcos era mais simples movimentar esses canhões de ataque, o número era maior. Mas o fato é que a cavalaria grega era muito menor que a turca, e até mesmo para a dificuldade um pouco assim de movimentação dentro dessa manobra atrapalhou o embate. Mas foi praticamente aí que houve a grande batalha entre os gregos e turcos. Em poucos dias, sim, houve essa carnificina, não é? E a grande... tem relatos, muitos morreram pelo fogo dos canhões, outros morreram porque se engalfinharam realmente cercados, né? Bom, mas o ponto foi esse. Eu acho que tem material explicando isso até melhor se alguém precisar. Tem muito turco, principalmente, que relata essa batalha. Tem muito material de PhD turco que relata a batalha, mostra estrategicamente o que aconteceu. Eu esperava um pouco, o Capotaz acho que precisou sair, ficou tarde, não? Eu queria muito que ele tivesse apontado o que seria a trajetória depois da liderança grega frente a isso. Acho que ele tinha alguma coisa a comentar, pode ser deixada para a próxima, mas com isso, daqui para frente, o que você enxerga é uma decisão coletiva dos generais de que tinham que se reagrupar. E sem contar que grande parte do exército, ou seja, cerca de 40 mil tropas,
tinham sido deslocadas do fronte para aquela história de Constantinopla. Aquela lenda que se colocou foi uma estratégia equivocada do parlamento, em que o parlamento, para fazer pressão junto ao Kemal, ou seja, mostrar para o Kemal que eles tinham força para negociar e assinar um armistício, que era o principal objetivo, o que eles fizeram? Deslocaram 40 mil homens do fronte e levaram para a Trácia, para poder cercar Constantinopla. E quando o parlamento inglês soube da estratégia, chamou o ministro da Guerra para se explicar. E a conversa não durou meio-dia, porque não havia explicação por parte do ministro da Guerra que estratégia era essa de vocês quererem ocupar Constantinopla e tirar a administração dos aliados para poder forçar os turcos. E as palavras foram praticamente, eu acho que do primeiro-ministro inglês, onde ele passou a explicar o seguinte, que esse plano não carece nem discutir estrategicamente o que vocês estão falando, porque nós, aliados, só confiamos na Grécia porque a ele atribuímos um país democrático de direito. Então, um país do qual é nosso aliado e que visa efetivamente a democracia, não pode vir aqui e, por liberdade, tomar uma administração dos aliados, ou principalmente dos ingleses, né, que governavam Constantinopla naquela época, simplesmente para pressionar o Kemal a assinar um tratado. Então, essa foi a história de Constantinopla, porque que eles... E isso fez falta também, deixando as linhas de defesa um pouco mais vulneráveis, né? Mas, em resumo, foi isso que aconteceu, e daí para frente, agora, eu acho que é um outro capítulo um pouco a se trabalhar, né?